o calendário hebraico e todas as suas datas comemorativas. Vamos entender na parte das colheitas, viticultura, também vamos entender as festas e os tempos através de um calendário que nós desenhamos especialmente para abençoar a sua vida. Isso vai ajudar demais quando você for ler a Bíblia. Vem com a gente. Seja bem-vindo, meu parceiro Uber. Bora fazer esse estudo aqui que tá bem bacana? Olá, vamos sim, e a partir desse estudo nós vamos entender perfeitamente as datas do Antigo Testamento, né? Os meses e o ciclo do calendário da colheita do Antigo Testamento. E não só a colheita, né, Uber? Por exemplo, nós estávamos estudando esses dias aí Esdras, Neemias, e aí ele fala do primeiro decreto do rei Dário, decreto do rei Artaxerxes, e a gente começa a querer entender que mês que é, exatamente quando foi, quando terminou a edificação do templo de Jerusalém, depois após o exílio babilônico, que a gente não consegue entender. Outras passagens na Bíblia vai falar no terceiro mês do ano tal, do rei X, e a gente não consegue saber que mês é esse, né? Então, essa ideia veio para facilitar a vida de vocês. Esse é o e-book que a gente vai compartilhar. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar. Lembrando que se você quiser pegar isso lá no nosso site tem cursos gratuitos para você se edificar e também tem mais de 160 e-books como esse aqui para você pegar, tá? Eu botei aqui na tela, mas não vou deixar para não atrapalhar a nossa leitura. Até porque o texto está pequeno, então você vai ter que ver isso melhor em casa. Vou tentar dar um zoom aqui, ó, mas vai ficar melhor se você conseguir ver em casa. Aí no final do ano, Wilber, a gente acabou falando o nascimento de Jesus, né? A gente falou, olha, Jesus nasceu ali no mês de Tisrei, né? Mais ou menos no mês 7, que seria o nosso outubro, mais ou menos assim, entre o nosso setembro e outubro. Aí a pessoa até me indagou, como é que vocês fizeram isso e tal? Então a gente pega algumas referências, irmãos. Então no caso, aqui nós vamos começar com o nascimento de Jesus. Para isso, nós temos que ler quando que Isabel fica grávida, porque a gente sabe que no 6º mês da gravidez de Isabel é que Maria concebe Jesus Cristo, ou seja, que Maria fica grávida de Jesus Cristo. Então vamos lá, você vai pegar lá em Lucas 1:23, vai falar da gravidez de Isabel, e aí, que é a sua prima, e nós vamos entender que no 6º mês, está lá em Lucas 1:26 ao 36, Maria fica grávida de Jesus. Então, a gente vai fazer a conta exatamente a partir da gravidez de Isabel, é aqui, e Isabel, aliás, João Batista, né? Isabel concebe João Batista mais ou menos nesse tempo aqui, que é o mês de Liar, o 2º mês, que é a colheita, deixa eu ver aqui, ó, colheita geral. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, ó. Essa parte aqui dentro, que é mais laranja claro, ele vai falar das colheitas, ó, colheita geral, viticultura, primeiras uvas, e assim ele vai, colheita das oliveiras, aqui é toda a parte das colheitas dos judeus, tá? E aqui dentro vai mostrar os meses dos judeus, que é o mês de Sivan, Tamuz, Eib, Elu, Tisrei, Marsevan, Quisleu, Tebete, e assim vai, sucessivamente. E aqui dentro são os nossos meses, do nosso calendário gregoriano, que o Wilber já vai dar uma explicação para a gente. Tem um calendário hebraico, tem um calendário juliano e tem um calendário gregoriano. Então, e as pessoas também colocam o calendário romano. O Wilber vai explicar um pouquinho, que o Wilber é professor de história, a gente vai entender melhor. Então, a gente pega de partida aqui, irmão, quando Isabel fica grávida, mais ou menos ali no final do mês de Tamuz, começo do mês de Eib. E João Batista nasce exatamente aqui. Nós estamos pegando tudo referência bíblica, tá? Isso aqui não é ilusão, não. Ali no finalzinho do mês de Nisan, início do mês de Liar, que era Nisan era o primeiro mês e Lisá era o 2º mês. Como é que eu sei que o Nisan era o primeiro mês? Bom, temos lá em Êxodo 12, do 1 ao 2, que vai dizer que esse vai ser para vocês o primeiro mês. Deus institui isso, tá? E aí nós vamos entender o nascimento de João Batista bem nessa fase aqui. E aí a gente sabe que quando Isabel fica grávida, no 6º mês da gravidez de Isabel, Maria também fica grávida. Aí a gente fez uma linha do tempo aqui, ó. É só você pegar a linha do tempo de Jesus, começa aqui, esse marrom cinza. Ele vem por aqui, ó, ele vai dando a volta aqui e vai mostrar aqui quando que Jesus nasceu, que tá aqui, ó, que foi no mês de Tisrei, no 7º mês. Pra gente, entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Aquela quinzena, tá? O dia e a hora ninguém sabe, né, Wilber? A gente pode apontar o mês. E exatamente. uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte: Jesus nasce no mês 7.
Por que Deus escolhe que Jesus vai nascer no mês 7, Uber? Que a gente estava até brincando aqui agora. Porque 7 é o número perfeito, né? O número da plenitude. Exatamente. Deus escolheu assim porque ele quer, o número 7 é dele, ponto final, tá, irmãos? Então vamos lá, Jesus nasceu no mês 7 de Tisrei, exatamente na estação do cultivo de terras, tá? Aí, em Levíticos 23, do 26 ao 27, vai mostrar que esse tempo é o tempo de expiação, é o ano novo dos judeus, tem a festa de trombetas, a festa dos tabernáculos e o dia da expiação. Se você já fez o nosso estudo de festas, se você não fez, vou falar para o Wilber deixar um card para você aqui em cima. Tocava-se trombetas durante 7 dias, preparava-se para o dia da expiação, era feita a expiação dos pecados, e depois o sumo sacerdote saía, depois de aspergir 7 vezes sobre a tampa da arca, saía e o perdão, né, o perdão da nação, o pecado do povo era perdoado. Aí no dia seguinte já era o ano novo, né, Wilber? Já era dado como o dia do Yom Kippur, começava o dia da expiação, perdão. Então eu coloquei aqui, ó, é o ano novo judeu, é a festa das trombetas, porque tocava-se trombetas 10 dias, era considerado o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Você vai ver tudo isso em Levíticos. Quer fazer algum comentário aqui para eu passar para frente? Não, perfeito. O que você falou ali, então a gente tem as datas do nosso calendário e do calendário hebraico, e o que o Max falou ali, a gente falou brincando, tá, do mês 7, mas é porque também temos que ter cuidado com a nossa interpretação exegética, ou a interpretação de que muitos fazem, né? Eu estava até falando com o Max que daqui a pouco pega uma pessoa e fala assim, ó, Jesus não nasceu no mês 8 porque o mês 8 é da eternidade, indica eternidade. Nasceu no mês 6, porque o mês 6 é o número de homem, e Jesus ele era homem Deus, então ele tem que nascer no mês 7. Isso é uma interpretação totalmente equivocada, não tem aparato bíblico nenhum para isso, mas tem pessoas que usam dessa interpretação que parece fazer algum sentido e erra na exegese, né? Eu falei com o Wilber, irmãos, assim, ó, se eu pudesse apostar um mês que o Senhor voltaria para fazer a expiação do pecado definitivo da sua igreja, completar as 70 semanas de Daniel, né? Que é dar fim aos pecados, expiar os pecados definitivamente. O fim das 70 semanas, são 5 pontos lá das 70 semanas de Daniel. Que se você não fez estudo, vou pedir para o Wilber deixar também um card aqui, as 70 semanas de Daniel, que é fantástico esse estudo. Então, assim, se eu pudesse apostar numa data, eu diria que Jesus viria entre nós setembro e outubro. Tem muita gente que vai falar assim, isso é heresia, porque isso não está na Bíblia. Ok, eu só estou pontuando isso. Assim como foi no passado, como uma sombra, pode ser pra gente na realidade, tá bom? Então, assim, era o dia da expiação, era a festa dos tabernáculos, era o toque de trombeta, que era a festa das trombetas, e era o ano novo judeu. Então, para nós que receberemos expiação definitivamente dos tabernáculos, seria o nosso ano novo, tá? Então, não estou afirmando, mas se eu pudesse apostar aqui numa data no calendário, eu colocaria dessa forma. Bom, então eu já coloquei aqui para vocês a gravidez de Isabel, já coloquei para vocês a gravidez de Maria, eu coloquei o nascimento aqui de João Batista e o nascimento de Jesus, também a festa das trombetas, festas dos tabernáculos e por aí vai. Aí, eu quero mostrar aqui para você a festa do Pentecostes, ou festa das semanas. Ficava bem no mês 3, mês de Sivan, que é o mês da... Ô, Max, bota o book pra gente. É verdade. Deixa eu puxar para cá. Olha aqui, eu vou até dar um zoom para ficar mais fácil. Agora nós vamos falar da festa dos Pentecostes, tá? Tá aqui, ó, festa dos Pentecostes, ficava no mês de Sivan, era o mês de viticultura, era o mês entre a última quinzena de maio, primeira quinzena de junho do nosso calendário aqui, que o nosso calendário é um calendário gregoriano, tá bom? Aí você vai ver que aqui é o mês 2, o mês 2 é o mês liar, e ele vai tratar exatamente da colheita geral, ó, mês 2, colheita geral. Vamos subir aqui mais um pouquinho, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Lembra das chuvas temporã e a chuva serôdia, que é a chuva tardia e as primeiras chuvas? Tá aqui, ó. Mês de Nisan, o mês 1, é chamado de chuvas tardias, ou a colheita da cevada. E lá embaixo, aqui, ó, tem as chuvas temporã, tá aqui, ó, chuvas temporã de semeadura, ou seja, as primeiras chuvas. Começa no Marzevan, no mês 8, que seria o nosso novembro ou o nosso outubro. Última quinzena de novembro, primeira quinzena de outubro. Eu quero puxar para cá, então, a festa do Purim. Tá vendo aqui, ó? A festa do Purim, que ela cai exatamente nas chuvas tardias, no mês de Adar. Eu não sei se vocês lembram da Rainha Esther. Quem lembra da Rainha Esther vai lembrar
Esther era Radassa, né? Tinha o seu nome chamado Radassa. Depois ela se torna a rainha Esther. E aí é comemorada a festa do Purim, que é a salvação dos judeus, do extermínio dos persas, né? Então, Amã perseguia muito o povo judeu e acabou conclamando ali um decreto do rei para matar todos os judeus. E a rainha Esther vai intervir pelo povo judeu, e o povo judeu é salvo. É chamada a festa do Purim, né? A sorte dos judeus. Deus muda a sorte dos judeus ali. As primícias também, né? Que tá aqui, ó. Ela vai pegar uma parte da festa do Purim, pães asmos e festa da Páscoa, bem nas chuvas tardias e a colheita. Então, você sempre vai entender como uma quinzena e outra quinzena. Entre uma quinzena e outra quinzena, os judeus comemoravam a festa das primícias. Você lembra que primícia, se você fez nosso estudo das festas, é Jesus Cristo sendo colhido como primícia dos que dormem. Lembra que Paulo fala lá em Coríntios? Olha, Jesus Cristo foi colhido como primícia do que dorme, porque assim como ele foi colhido, nós também sejamos na última hora. Então, Cristo teria, vamos dizer assim, né? Teria sido as primícias do Senhor e nós seríamos as primícias também lá no arrebatamento. Só que essa festa das primícias era considerado a festa da colheita. Então o povo recolhia as primícias. Nós fizemos um estudo, Wilber, das primícias. Então eu vou pedir para deixar um card aqui das primícias para você entender. Pegava-se um molho da terra, oferecia-se ao Senhor, e aí Deus falava, através desse molho eu vou abençoar toda a terra. Então ele pegava as primícias, os primeiros frutos, e levava para Deus abençoar. O povo não podia comer nesse tempo, era para ser abençoado. Quando Deus abençoava, então toda a colheita era abençoada. E assim foi com Jesus. Jesus foi colhido primícia dos que dormem, e agora, por conta de Jesus, que foi oferecido como sacrifício ao Senhor, agora toda a colheita, ou seja, toda a igreja também é santificada e abençoada. Incrível, né? Porque essas festas acontecem todas juntas, né? Pães asmos. O que é o pão asmo? É o pão sem fermento, Jesus sem pecado. Festa das Páscoas, Jesus foi o Cordeiro Pascal, tira o pecado do mundo. Aí aqui nós estamos na quinzena da festa do Purim, né? E as primícias, o que são as primícias? 3 dias depois da Páscoa era celebrada as primícias. Jesus Cristo ressuscita 3 dias depois da sua morte. Certo, Wilber? Sim, lembrando que, né, quando a gente chega nessa festa das primícias, também chamada de festas das semanas, vão se contar ali 7 vezes 7, né, semanas, e no dia 50 é o dia do Pentecostes, onde Marcos colocou aqui no nosso calendário, a festa de Pentecostes, no mês 3 ali. Mês 3, tá aqui, ó, festa dos Pentecostes, ou chamado festa das semanas também, né? Ô, Wilber, a gente mostrou bastante coisa aqui, eu acho que vocês deveriam baixar, né, esse e-book para vocês darem uma olhada. Nós estamos citando aqui as festas, por exemplo, tem Crônicas 24 e tal, mas para você ter como referência quando você lê a Bíblia e pegar aquelas datas, principalmente quando Deus fala, olha, no 7º mês do reinado do rei e tal. Então é legal você se posicionar referente a isso. Ô, Wilber, eu queria que você fizesse pra gente, eu não quero ler para não deixar esse vídeo grande, mas ó, nós temos o calendário juliano, que foi 46 antes de Cristo, certo? Então nós temos primeiro o calendário hebraico, que é o calendário hebreu, depois entrou o juliano, depois entrou o calendário romano e depois o calendário gregoriano. Explica um pouquinho pra gente qual que é a diferença do calendário hebraico para o calendário juliano e por que Roma adotou o calendário juliano e nós chamamos hoje de um calendário gregoriano nos nossos dias atuais. Qual a diferença de um para o outro, assim? Sim, então, perfeito. A gente tem que entender que, assim como a escrita evoluiu, o calendário também evoluiu, por conta de defasagem de tempo. Conforme vai passando o tempo, o calendário ele vai ficando meio que defasado. Um exemplo disso, nós temos o ano bissexto, que é de 4 em 4 anos. Por que você tem esse ano bissexto? Para ajustar o calendário. Então, para não dar tanta defasagem assim. Então, no início, lá, o povo hebreu ele seguia o calendário do Oriente Próximo, que era o chamado lunar. Então, eles contavam pela lua. Por isso que vai ver, né? Na primeira lua nova do ano, festa da Páscoa. Na 7ª lua nova, festa das trombetas. Então, era regido pela lua. Por isso, calendário lunar, né? Aí, depois, vem ali, já no Império Romano, é adotado o juliano. Só que, de novo, não resolve o problema da defasagem. Com o passar do tempo, começa a ter defasagem de datas. Então, para resolver esse lapso, essa lacuna, em 1500 e pouco, se eu não me engano, você tem ali o calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje, que é o que melhor resolve esse problema de defasagem de tempo e tal. Então, o calendário ele vai evoluindo para tentar solucionar problemas do cotidiano, de colheita, de agricultura, de luas, de fases.
e nós ainda estamos adotando o calendário gregoriano, porque é o que parece melhor resolver esse problema. Então, a gente vê sempre essa mudança, sempre essa perspectiva diferente de calendário. Então, a gente nota que começa com o lunar, povos mais antigos e tal, depois passa para o Juliano não resolve o problema de defasagem e, no final, passa para o gregoriano, que é o nosso atual. Os hebreus, eles utilizavam não o ciclo do Sol, mas o ciclo da Lua para medir os tempos, não era isso? Sim, ela é por lua nova. Por isso que Paulo ele vai falar em Colossenses, não vos julgueis por comer, beber ou lua nova, ou seja, pelo a antiga aliança que está sendo regida, pelo ciclo ali cultural, que era o ciclo lunar. Tanto é que a lua, no Antigo Oriente Próximo, era uma divindade muito importante, era uma deusa, era tratada como uma deusa muito importante, né? Legal. Ó, irmãos, eu acho super interessante esse tema. Pode parecer para algumas pessoas um tema assim um pouco superficial, mas eu gosto demais porque a gente consegue entender as coisas. Até porque a Lua, como o Elber falou, marca, né, a lei, que era a antiga aliança. As pessoas acreditam que a lei é algo do passado, mas nós não estamos falando da lei de justificação. As leis do Senhor permeiam toda a sociedade. As leis do Senhor continuam valendo, né? A gente sempre bate forte nisso nos nossos estudos. Nós somos justificados pela graça, mas o que é o pecado, a não ser a transgressão da lei? Então nós precisamos observar tudo aquilo que era em tábuas de pedra, agora o Espírito Santo coloca no nosso coração e na nossa mente. Então, irmãos, eu quero deixar esse e-book maravilhoso para vocês averiguarem em casa. A gente tem uma parte de geografia bíblica agora que nós colocamos sobre os montes do Senhor, né? Nós vamos colocar um pouco de mapas aqui para abençoar a vida de vocês. Depois nós vamos lançar um curso lá no site chamado Geografia Bíblica e colocar tudo que a gente tiver ali, Decápolis, as cidades, os 7 montes do Senhor, calendário. São materiais assim riquíssimos, né, de curiosidade bíblica que pode ajudar e abençoar os seus estudos. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você quiser enviar esse vídeo para outra pessoa e nos abençoar, eu agradeço, vai ajudar bastante o nosso canal. Se você ainda não é gerente do Papo com Deus, considere se tornar um gerente e fazer parte desse projeto lindo que Deus está fazendo, que é levar o evangelho gratuito para todas as nações. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.